Olá, engenheiros da NASA e amantes das ferramentas, estamos aqui para fazer para você mais um vídeo sobre diagnóstico, dessa vez com a marca que todo mundo gosta, a Stihl. Chegou aqui para mim, aqui a gente não mexe com a Stihl porque, né, a gente não é autorizado da Stihl, mas às vezes chegam uns amigos aqui com as Stihls para a gente fazer a manutenção. Então essa aqui, FS 160. O sujeito está trabalhando com a máquina começou a ficar assim. Sabe como é que é? Antes ela era, agora ela é. Esse é um barulho clássico das roçadeiras com problema. Antes de mais nada, se você ainda não comprou sua roçadeira, não tem Stihl, está procurando uma roçadeira alternativa que vai dar aí um tapa no seu mato, não se esqueça de ver o nosso site www.silverbox.com.br, acesse lá as roçadeiras DAC. Tem muita gente satisfeita com as roçadeiras e motosserras DAC. Então vamos para o problema. Você tem uma roçadeira e ela está dando esse né, que os americanos chamam de bogging. Ela está fazendo esse barulho. Eu chutaria que ela está com problema de alimentação, está com pouca gasolina. A gente pode mexer na regulagem. Se a regulagem não responder, aí pode ser que a gasolina não esteja conseguindo fazer o caminho do carburador para ser pulverizada dentro do motor. Então o que impede ela de fazer esse caminho? Primeiro o filtro de gasolina, depois a mangueira, depois dentro do carburador tem um tanto de canais e tudo mais, tem um filtro dentro do carburador, e aí tem o aspersor, que se chama de giglé, e aí tem o motor, né? Então, normalmente o problema está nesse caminho, tem uma coisa entupindo, e se ela está funcionando, mas está fazendo esse bogging, é sinal que tem alguma coisa que está obstruindo parcialmente, porque se tampar tudo, né? Por exemplo, quebrou a mangueira, aí ela vai apagar. Se você tem um problema de entupimento, normalmente ela vai apagar. Agora, se o filtro dentro da roçadeira vai entupindo, ele vai criando uma babinha nele, aí ela vai aos poucos aumentando essa caída de potência dela e eventualmente você não consegue mais funcionar ela. Então, eu vou chutar que é isso, né? Eu não sou Nostradamus, mas vamos tentar ver se eu estava certo. Aqui a parte do motor, deixa eu dar uma olhada. Filtro de ar, tá com a cara ótima. Vamos limpar um pouquinho, mas tá com a cara ótima. O carburador está exposto aqui agora, vamos tirar. Esse carburador é muito usado em motosserras, né? A Stihl usa isso nas roçadeiras dela. É um carburador muito bom e fácil de mexer também. Vamos dar um zoom? Aqui nós temos o carburador, parece ser original. Essa parte de cima é a parte do carburador que faz é o metering do carburador, não sei o nome em português, mas que faz a mistura, né? Faz a medida da mistura, onde você regula a quantidade de combustível que vai ser sprayado lá dentro do carburador. Normalmente aqui, eu não tenho conhecimento desse aqui, mas normalmente ele tem um filtrinho, uma agulha, e a gente puxa o filtro com uma agulha. Aparentemente, ó, o filtro tá bem limpo. Esse carburador tá com uma cara que foi limpo aqui recentemente, né? E não tô vendo problema aqui de entupimento aqui não. Aqui tem o retorno e a saída ali também, não tô vendo problema aqui não. Agora tô vendo um probleminha aqui que é bem sério, que é o que eu temia.
olhando aqui no buraco, a minha suspeita de carburação aqui não se configurou. Parece que esse motor está fundido. Lá dentro tem um pistão, tá vendo? Esse pistão está totalmente riscado. O pistão está riscado, totalmente riscado. E esse lado é o lado da admissão. Ou seja, se ele está arriscado no lado da admissão, no lado da descarga, que é muito mais quente, o lado da descarga é o que funde primeiro. Ele deve estar totalmente fundido aqui no lado da descarga. A solução vai ser trocar o kit, né, do pistão, cilindro e anéis. Isso mostra para nós um desfecho, que é a capacidade que esses motores têm de funcionar fundidos. Então acontece esse problema, por isso que a medição da compressão é importante. E eu não fiz aqui, eu saí desmontando o carburador, mas a gente vai medir a compressão e vai ver que ela não vai estar plena. É muito comum fundir aos poucos, o motor vai arranhando, vai esquentando demais, vai forçando mais o acelerador para tentar ganhar potência, ele vai fundindo e no final não pega mais. Então existiu um período que ele estava um pouco fundido. Isso é terrível, porque você fica ali sem saber o que é, achando que dá o mesmo sintoma da falta de gasolina. E aí a regulagem não respeita mais, se abre ela toda, ele já não consegue mais responder. E qual que é o jeito certo de você ver se o motor está fundido? Tirando a descarga. Muita gente tira o cilindro. Quando você tira o cilindro, você rasga junto, você pode danificar muita coisa. E um trabalheiro, você tira os parafusos originais do torque original de fábrica. Evite desmontar o motor para ver se está com problema lá dentro, para olhar lá dentro e ver o tanto que aquilo está arranhado. A gente faz o seguinte: olha pelo buraco da vela, olha pelo buraco do carburador que eu tirei aqui e olha principalmente pelo buraco da descarga. Aqui eu já sei, vou tirar o buraco da descarga, lá do outro lado está tudo arranhado mesmo. O pistão está totalmente arranhado, o cilindro está totalmente arranhado. Motivos por que esse motor fundiu? Dois motivos principais: mistura errada funde o motor, ou seja, se tiver com uma entrada de ar ou a mistura estiver apertada demais, funde motor, porque o motor trabalha com um regime de baixa lubrificação, pouquinha gasolina entrando nele, entra pouquinho óleo também, então tem que ter fartura de óleo. Por isso que eu não gosto muito dessa mistura da Steel de 50 para 1. Qualquer coisinha der errado, bichou. Se tiver com a gasolina aditivada, entrar um pouquinho de ar, pau, já vai fundir. Então tem que estar dando tudo certinho para essa mistura ficar boa e a máquina não fundir. Então o povo fala: ah, não, Steel que é boa. Não, Steel é boa mesmo, mas tá aí, ó, fundiu. Porque o outro motivo que pode ser uso severo demais, né? A pessoa esguela e segura ela esguelada o tempo todo. E o terceiro motivo, eu falei dois, mistura fraca, uso severo, faltou óleo na gasolina, né? Aí não tem jeito. Esse aí todo mundo conhece, precisa falar. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não tem sua roçadeira ainda, confira lá www.silverbox.com.br. Vamos fazer mais vídeo aí, um abraço.